Muito bem, glória a Deus. Mais um dia, mais um momento de oração, de clamor, chegando ao capítulo 10 do livro de Hebreus, e hoje eu quero falar com você sobre o sacrifício único pelos pecados, derradeiro, de uma vez só, do Senhor Jesus, elementos que estão aqui no capítulo 10 de Hebreus, e creio que sejam muito importantes para nós. Mas eu não posso deixar de mencionar aqui que temos jejuado e orado e apresentado a vida do tio Zé, do nosso querido Milton, que fez esse pedido de oração, a Ana Cláudia, pelo cansaço extremo que tem sentido, estafa, a nossa querida Renata, pedido pela sua família, a Demildes, pela cura, a Paulina, que pediu pelo YouTube, pela situação do Covid, a Edna, por situações espirituais de assolação, a Rosa, que está internada, se eu não me engano, é do interior do Nordeste, o Matias, é um pastor, um servo de Deus, oração pelos pulmões para essa recuperação, a Gerina, o Rogério, Eurides e todos os demais que talvez eu não esteja falando o nome aqui, em nome de Jesus, por cura, por libertação, por renovação espiritual, para que a oração possa atingir e alcançar estas pessoas. O nosso querido Luiz, pela sua casa, a restauração da sua família, o seu casamento, e Deus, eu creio, vai colocar as mãos e nós vamos orar hoje, segundo aquilo que aplicamos à palavra de Deus, crendo que o Senhor é fiel para nos responder, levantar da cama o enfermo, trazer realmente boa consciência àqueles que estão perdidos. O coração do rei está nas mãos do Senhor e ele o faz inclinar para onde ele deseja. Você esteja diante de pessoas que estão com o coração endurecido ou em outras situações de resistência, o Senhor vai interagir poderosamente em nome de Jesus. Está escrito aqui, Hebreus 10, a partir do versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não há imagem real das coisas. Nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes como os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Falando então que a lei, que o Velho Testamento, em linhas gerais, claro, era uma sombra apenas da grandeza que haveria de ser revelada no Filho de Deus, ok? Sombra das coisas vindouras, não a imagem real. E como ele relaciona isso? Dizendo, olha, era uma sombra, não era uma imagem real, porque os sacrifícios que eram feitos, oriundos da lei de Moisés e também do tabernáculo e também do templo, eles precisavam ser refeitos e refeitos e refeitos, para liberação ou para julgamento das causas daqueles que vinham oferecer, fosse nas festas solenes e das ofertas que eram obrigatórias, assim por diante. Doutra sorte, não teriam cessado de serem oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. O que ele está dizendo? Olha, se fosse assim, se realmente era para ser daquela maneira, o escritor de Hebreus, mostrando ao judeu tradicional que compreendia toda a obra de Deus através do tabernáculo e da lei e dos sacrifícios no altar, esclarecendo a eles, dizendo assim, olha, se aquilo realmente fosse válido e não precisasse de algo preponderante, de algo maior, de uma aliança superior, então aquele que foi justificado por aquele sacrifício teria sido justificado e pronto, mas não, ele precisava refazer e refazer aquele voto, aquele ritual. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, está dizendo que toda vez era relembrado e relembrado aquela situação, uma vez que diante do Senhor, ele perdoa e esquece. Amém? Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Aqui, talvez uma referência clara àquele Salmo 51, diante do pecado de Davi com Batseba, onde ele ora e diz, Senhor, se o Senhor quisesse sacrifícios e holocaustos, eu faria. E Davi podia fazer quantos bois, ou quantos touros, ou quantos animais fossem, para lavar o altar, aliás, lavar Israel inteiro com sangue. Mas ele disse,
Não é isso que agrada ao Senhor, senão o coração contrito e compungido. Sabe o que é? Quebrantamento. Sabe como que você chega diante do Senhor para encontrar arrependimento e perdão, para receber a leveza do Espírito de Deus, sentir-se justificado, isento do peso de alguém que te acusa, ou de algum julgamento ou condenação do diabo? É quebrantamento. Por isso, o orgulho e a dureza do coração precisam cair por terra diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aqui ele está falando da própria revelação do Senhor Jesus, mais especificamente o Salmo 40, que traz uma revelação grande sobre esse mesmo texto abordado por Hebreus. Depois, o versículo de número 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então o que ele está dizendo é que nós somos purificados na oferta, no oferecimento de Jesus na cruz, uma vez por todas, de uma vez por todas, de maneira derradeira. Quando alguém falha, quando alguém erra, quando alguém peca, e arrependido, ou então entristecido, ou envergonhado, se apresenta a Deus, o perdão já foi dado e já foi liberado. É isso mesmo, porque o Cristo já foi crucificado. Mas é importante que pela prática da oração e do exercício espiritual, eu e você nos apresentemos a Deus. Por Ele, para que Ele seja sacrificado de novo, não, mas por nós, para que esta consequência, para que este efeito da manifestação da sua cruz venha como um reflexo de luz nas trevas do nosso pecado e do nosso erro, para que assim sejamos liberados, nos sintamos liberados, porque de fato já o estamos nele, porque o seu sacrifício é único e é derradeiro. Versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Ele está dizendo que o sacrifício do sangue no altar do tabernáculo ou do templo não podia remover pecados. Versículo 12, guarde isso. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Um único sacrifício pelos pecados, sua vida, seu corpo. Amém? Como Filho de Deus, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, de modo que o sacrifício do Senhor Jesus, ele é derradeiro. Ele é último. Eu creio que diante das outras explicações todas, se você acompanhou algumas das mensagens até aqui, você já tinha visto essa afirmação. Mas hoje, o que eu quero é declarar que o Senhor é Deus que te santifica, que perdoa o teu pecado, que muda a tua consciência e faz realmente que seja transformado o teu interior. E por que isso é tão necessário? Para que você esteja leve, para que você esteja livre, porque as acusações e a culpa são pesos tremendos e terríveis sobre a vida de uma pessoa que trava a sua vida e a sua caminhada completamente, a bloqueia. Onde muitos têm ido à loucura, síndromes, ambiguidades espirituais e muito mais, voltado ao passado e deixado tudo que Deus pode realizar, que já lhes foi revelado em promessas, simplesmente por causa de culpas e porque não tem essa firmeza, e que o Espírito de Deus te ajude a você encontrar essa graça e favor do Senhor na santificação dos teus pecados e realmente coloque em liberdade o caído e o oprimido em nome de Jesus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, o perdão, ele traz aperfeiçoamento, a santificação traz aperfeiçoamento, o arrependimento colocado diante do Senhor, em oração, em jejum, com amigos e pessoas queridas que podem interceder, orar por você, não te julgar e não te culpar, fazem com que você viva aperfeiçoamento, e aperfeiçoamento te leva à vontade de Deus. Está entendendo a importância disso? A grandeza disso? Enquanto desejamos vingança, enquanto queremos situações odiosas, enquanto nos rodeamos dessas coisas, ficamos longe da vontade de Deus. Versículo 15, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo,
Porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Jeremias 31 também fala desse assunto. Amém? Então é o que testifica o Espírito Santo de Deus, que quando nós tomamos posse desse sacrifício único em nosso lugar, em nosso favor, recebemos libertação e cura. O Espírito de Deus afirma de uma aliança. Ele mostra leis e palavras grandiosas de Deus inscritas na nossa mente e gravadas no nosso coração. E ainda acrescenta também, de modo nenhum, escute bem, de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, diz o Senhor. Que coisa tremenda! Ele está dizendo que ele perdoa e não fica se lembrando. De modo que o sacrifício da lei, ele precisava ser renovado e sempre trazia uma nova lembrança de todos aqueles erros. Mas eu vou ler de novo, estou em Hebreus 10, 17. Assim como o versículo 12, o versículo 17. Também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, diz o Senhor. E se há ainda alguma acusação, lembrança, espírito dominador que quer te enredar, ou você mesmo, por uma autocomiseração, um sofrimento que sabe-se lá por qual justificativa seria, tem se acusado ou tem colocado essas lembranças, em nome do Senhor Jesus, em autoridade, que isso seja arrancado e esse argumento demoníaco seja arrancado do teu coração, do teu interior agora. Disto é necessário, essa é uma base limpa, um piso limpo, um alicerce especial de Deus, para aquilo que Ele vai construir na tua vida a partir de hoje. Muitos o Senhor vai te levar para você contar o teu testemunho, para você declarar uma palavra, para você ser um instrumento de Deus, sal da terra e luz do mundo, na tua casa, na tua família, no teu ministério, onde você estiver, em nome de Jesus. E muitos que o Senhor ministra ao meu coração agora, irmãs queridas, irmãos prisioneiros, o Senhor ministra ao meu coração que você precisa dessa porção de Deus, que dos teus pecados o Senhor não se lembra mais, que você tem imputado e acusado a lembranças remotas de pecados e falhas e lugares que você se deitou e que você caiu, e pessoas com as quais você conviveu e esteve, julgando ser em detrimento disso que você não alcança um bom encontro, que você não alcança prosperidade, que você não alcança liberação e avanço. E nisso eu quero te esclarecer no nome santo de Jesus Cristo. O Senhor não se lembra, não se lembre também você. E se o inimigo se lembrar, tentar te lembrar, lembre a ele, o caminho dele é o lago de enxofre e fogo, onde ele será consumido na eternidade. Mas você não. Você pode esperar o tempo de Deus e pode aguardar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, porque de fato ela virá. Porque, como já estudamos no livro de Hebreus, é fiel aquele que prometeu para cumprir, em qual área seja da tua vida, em nome de Jesus. Então, ele não se lembra. Versículo 18, por fim, ora, onde a remissão destes, já não há mais oferta pelo pecado. O Senhor trouxe remissão, ou seja, perdão. Então ele não vai se oferecer de novo, ele já se ofereceu de uma vez por todas. O que precisamos? Desta luz, luz da sua palavra, consciência da sua palavra, nos apropriarmos de sua palavra e termos um compromisso e dizer: Senhor, me ajuda, para que eu não mais viva uma vida como eu vivia a minha vida pregressa, e para que eu tenha realmente um caminho de livramento na hora das tentações e das provações. As pessoas que o Senhor Jesus curou, libertou, santificou, ele disse: vá e não peques mais. E essa seja a mensagem e a graça do Senhor, para que não sejamos mais roubados, em nome de Jesus. Pai de amor, eu oro diante do teu altar por santificação. Eu oro diante do teu altar, Senhor, para que todo pecado de mentira, de roubo, de prostituição, pecados da vida pregressa, pecados do passado, pecados da omissão, pecados da negligência, pecados, Senhor, que têm sido argumentos e bravatas do inimigo para manter servos e servas tuas em limitações, em achatamento, Senhor, em doenças espirituais e físicas, sobretudo mentais, seja quebrado, denunciado, caia por terra, vá para o abismo, porque
porque está escrito que o sacrifício da cruz me libertou, que o sacrifício da cruz foi derradeiro, único, e que trouxe graça e favor de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, não por merecimento, mas pela misericórdia do Senhor. E ele diz: não me lembrarei mais dos teus pecados. Você tem vivido em agruras, você tem vivido em dores, você tem vivido em alergias, tem vivido em enfermidades, tem vivido em calamidades, em destemperamentos hormonais, em inchaços, em mentiras e rumores, em situações da tua mente tentando te levar para baixo e para trás, e sentindo que está sempre caído e prostrado. No nome de Jesus, vá para o abismo, caia por terra esse tempo da tua vida, obra de demônios, contrários à revelação da palavra de Deus, luz que chega nas trevas da tua vida, onde também toda vaidade, orgulho, arrogância, toda e qualquer permissividade das trevas, todo qualquer síndrome de perfeccionismo ou de superioridade, seja repreendido, caia por terra. Pecado daqueles que se exaltam como Deus, ou como anjos, ou acima de Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, caia por terra, porque essa é a verdade. Eu declaro, diante dos olhos que estão com escamas, diante das almas que estão endurecidas, encrudecidas, que estão embotadas, estão como peles mortas, necrosadas, sai em nome de Jesus e haja um caminho de sangue que leva a vida nas áreas que estão mortas e destruídas e derrotadas. Oramos pelo Zildo, teu servo, Pai, luta com esse câncer. Dá graça a ele, boa consciência, alento e fortaleza em seu coração. Repreendemos e amarramos esse espírito demoníaco de derrota que o inimigo talvez esteja utilizando, tentando utilizar contra ele e contra muitos outros, em detrimento de fraquezas e pecados e aquilo que foi sua vida nos caminhos que ele viveu. Em nome de Jesus, caia por terra, porque dos pecados o Senhor não se lembra mais. Ele põe em liberdade o cativo e o oprimido. Entra com a provisão de cura, a providência de cura, Pai. Aqueles que buscam e clamam e se lamentam por tantos erros e falhas e dispêndios, e por isso hoje não tem nada e vivem acusados em tempos que se perderam, não tem uma casa, não tem um carro, não tem um apartamento, não tem uma estabilidade de vida, não tem nada. Que hoje possam ser esclarecidos que se tem ao Senhor, tem o maior de todas as coisas diante da sua presença. E o Senhor libera a tua vida de toda acusação do tempo perdido, para te tomar pela tua mão e te levantar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ouça essa palavra, ouça novamente, é muito precioso. O Senhor manifesta poder e vai te dar graça em todos os teus caminhos, em nome de Jesus. Envie os pedidos de oração, divulgue para outras pessoas. Queremos orar destas revelações, desta visão tremenda de Deus, de amor e de autoridade, porque sabemos, o Senhor começou uma obra e eu não aceito que ela fique pela metade na tua vida, em nome de Jesus. Fica com Deus.